Você sabe como se formam os gêmeos? Ter gêmeos é muitas vezes o sonho de vários casais, né? É um fenômeno raro, mas imagina você ter gêmeos de pais diferentes ao mesmo tempo. Oxe, parece até filme de ficção científica, mas é um fato real e é sim possível, tem até nome, se chama superfecundação heteropaternal. Continua assistindo que eu vou te explicar como acontece a formação dos gêmeos, fraternos, diferentes e iguais, e como acontece esse fenômeno de gêmeos de pais diferentes ao mesmo tempo. E aí galera, eu sou o professor Wellington Baldi de Biologia. Hoje a gente vai entender como é que se formam então os gêmeos e esses casos mais raros aí de gêmeos de pais diferentes simultaneamente. Já aproveita, né? Já aí clica no joinha, se inscreve no canal se não está inscrito, compartilha, né? Para aí o YouTube entender que o vídeo é interessante e pode ser passado adiante para dar uma moral, né? Vamos lá, sem mais delongas. Existe um processo que a gente chama de gemelaridade. O que é a gemelaridade? Nada mais é do que a formação de 2 ou mais embriões numa gestação. Então imagina que eu posso chamar isso de gestação por gemelaridade, onde eu formei 2 ou mais embriões na mesma barrigada, ou de gestação múltipla. A gemelaridade pode ocorrer por poliembrionia ou por ovulação múltipla. A gente vai entender isso daqui a pouco. Em cachorro, por exemplo, em porcos, em tatus, isso é um fenômeno bem comum. Então imagina que é normal porcas e cadelas produzirem vários óvulos, a gestação por multiovulação, que eu falei a vocês, e aí esses óvulos serem fecundados por espermatozoides diferentes do mesmo cachorro ou do mesmo porco. Ou esses óvulos serem fecundados por espermatozoides diferentes de porcos ou de cachorros que fecundaram essa cadela no período fértil. Podemos ter, por exemplo, em tatus, é muito comum o fenômeno da poliembrionia. Ela ovula uma vez, veio um espermatozoide, juntou-se aquele óvulo, aí está formando o zigoto, né? Que a gente tem o zigoto, que é a célula, olha a imagem, tem o óvulo, o espermatozoide, juntam-se, formam uma célula inicial chamada de célula ovo ou zigoto, e daí começa a se multiplicar, vai formando um embrião, um feto, um bebê, e aí nasce. Só que às vezes esse zigoto, né, esse embrião, eles, por algum motivo que a ciência ainda desconhece verdadeiramente, ele se separa 2 vezes, gêmeos, 3 vezes, trigêmeos. Não é muito comum. Na espécie humana, a gente, por exemplo, para ter uma ideia de formação de gêmeos, para cada 80 gestações nasce um. Se for considerar para trigêmeo, a cada 7.400 gestações é que nasce um. Isso é muito mais comum quando você está manipulando, né, fazendo a fertilização in vitro, né, fertilização artificial. Assim muda, né, de regiões para regiões. Por exemplo, de algumas etnias, as mulheres asiáticas, a chance é de um gêmeo a cada 150 gestações. Já em mulheres negras, a chance aí é um pouco maior. É de cada 79 gestações, aproximadamente, nascer um gêmeo. Se a gente for considerar alguns lugares da África, ali a chance sobe para 20, né, gestações e nasce um gêmeo. A taxa é bem maior ainda. Então isso varia bastante. Então o fato é que existe a poliembrionia, um só embrião que se divide em vários. E existe a ovulação múltipla, onde vários óvulos são formados naquele período, né, durante o ciclo menstrual, né, o período entre uma menstruação e outra, e a mulher ovulou mais de uma vez. Na espécie humana ocorre os 2. Então vamos entender que isso pode formar, se a mulher ovulou uma vez só, um óvulo, e veio um espermatozoide, não vai entrar 2, não vai entrar 3, muita gente acha isso. Para formar gêmea é só um espermatozoide. Entrou um espermatozoide, vem aí os outros, eles são embarreados, né? Há um processo que dificulta a entrada deles, aí impede. Esse embrião, então, por algum motivo,
ele se dividiu duas vezes, a mulher vai ter gêmeos monozigóticos. Por que o termo monozigótico? Observa aí a imagem. Porque vieram de um só zigoto. Se esse embrião se dividir 3 vezes, 4, 5, são todos do mesmo sexo, todos idênticos, com a mesma característica. Isso pelo fato deles terem o mesmo DNA, que vieram do espermatozoide do óvulo, ali um só. Agora eu pergunto a vocês e coloco aí nos comentários. Se gêmeos são idênticos, nesse caso de gêmeos monozigóticos ou univitelinos, porque eles vão ficar em uma bolsa só, né? Se eles são idênticos, por que é que nas instituições que fazem a verificação por biometria, eles apresentam digital diferente? Explica aí. Vou nem responder. Por que é que gêmeos idênticos têm digitais diferentes, já que são do mesmo espermatozoide, do mesmo óvulo? Aí acontece um fenômeno, muitas vezes. Imagina que o gêmeo monozigótico, univitelino, né, ou idêntico, está se dividindo e não dividiu, o embrião ficou grudado. Isso pode formar o que a gente chama de gêmeos siameses ou gêmeos chifópagos. E o que isso acarreta? No crescimento de crianças coladas pelas nádegas, pelo abdômen, pelas costas, pela cabeça e às vezes até compartilhando órgãos que impedem aí a separação dos dois. O caso bem famoso é o caso dos irmãos Chan e Eng, que casaram com mulheres diferentes, tiveram vários filhos e aí quando um morreu, pouco tempo depois o outro morreu também. E ficou muito famoso, eram os gêmeos siameses, né? Quando eu tenho o fato, um momento em que a mulher ovulou, e ovulou aqui, sim, porque a mulher pode fazer mais de uma ovulação durante aquele período, durante aquele ciclo. Então imagina que a mulher ovulou agora, horas depois ela ovula de novo, ou está ovulando ao mesmo tempo, né? Formando 2 óvulos, ou alguns dias depois. Então acontece o caso de o homem vir fazer sexo com ela e mandar os espermatozoides. Aí veio o espermatozoide, fecundou esse óvulo. Ovulação múltipla, gestação múltipla, gêmeos diferentes. Porque foi um espermatozoide e foi outro, do mesmo cara. Vamos considerar que foi o mesmo cara. Esse espermatozoide trouxe um cromossomo X, vai ser uma menina, porque ela tem X também, cromossomo sexual. Esse outro espermatozoide foi X também, mas como é espermatozoide que traz outras informações genéticas diferentes, são meninas diferentes. Uma mais clara, outra de olho escuro, outra de olho claro, uma mais moreninha, uma mais clara, entenderam? Gêmeos dizigóticos, porque vão formar um zigoto e outro zigoto. Pode ser o mesmo sexo, pode ser sexos diferentes, mas são geneticamente diferentes. E são gêmeos porque eu chamo de gêmeos? Porque é o processo de formação de 2 embriões que se originaram de espermatozoides diferentes, nesse caso, fecundando óvulos diferentes, durante o processo de multiovulação que a gente está falando. O interessante é que, por exemplo, o espermatozoide vive dentro da mulher em média 48 a 72 horas. Mas tem uns valentes que ainda ficam 5 dias. São os guerreiros de Troia aí, os bichos são valentes mesmo. E a mulher, ela pode ovular com horas de diferença para formar outro óvulo, ou com dias diferentes. Então, se a mulher ovular com horas de diferença, com dias ou até 5 dias, aquele espermatozoide que ficou ali dentro pode formar uma outra gestação. Então, a gente entra aí naquele caso de superfecundação heteropaternal. A mulher imagina que ela, sei lá, os motivos aí, ela fez sexo com um cara nesse exato momento. 10 horas depois ela faz sexo com outro cara, só que ela tinha ovulado e o espermatozoide do cara fecundou. 10 horas depois ela formou outro óvulo. Ou até mesmo já tinha ovulado, mas não houve fecundação. Aí ela faz sexo com outro cara, sem um método contraceptivo, e o espermatozoide do outro cara fecundou aquele óvulo. Ou até 5 dias depois, porque ela ovulou, digamos, no 3º dia, o espermatozoide do cara estava vivo ainda. E foi lá e fecundou. Ela vai ter gêmeos, embriões de pais diferentes.
Já houve alguns casos, infelizmente não tem muito, porque obviamente você sabe que, né, é difícil quem quer meter a cara aí para a ciência catalogar isso aí, mas já houve. Teve o caso de uma americana em 2009, chamada Mia Washington, que foi publicado, né, pela Fox TV, e a mulher assumiu que tinha tido uma relação extraconjugal com o amante pouco tempo antes de ter com o marido, e ela teve gêmeos do amante e do marido. Veja que loucura. E o cara assumiu, né? Não sei se estão juntos. Teve o caso também de uma chinesa, né, que teve gêmeos e o marido notou diferenças. Opa, tá tão diferente aqui, mesmo sendo dizigóticos, que eu acho que não é meu. E aí, como é comum fazer o exame de paternidade, DNA, logo após o parto, ele observou, insistiu, foi provado que não era do pai, né, os dois, um só era, o outro não. A mulher negou, disse que estava errado o exame, tarará, tarará, mas depois de muita pressão ela confessou que tinha tido uma relação com um cara, com um homem que ela conheceu na mesma noite, e engravidou dele, engravidou do marido. O fato é que o cara não assumiu, o marido, né, não assumiu o bebê do amante, e a gente não sabe se eles estão juntos ou não até hoje. Mas veja que pode ocorrer. Como se explicar isso? Perfeitamente a ciência ainda não conhece, mas sempre descobrindo aí vários e vários eventos dentro da biologia. E é isso, espero que você tenha curtido. Se não está inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha e aguarde os próximos vídeos. Estamos juntos, sempre divulgando informação.